Ela correu para a noite escura e nunca mais voltou. As câmeras de segurança registraram tudo. A corrida desesperada, os chinelos sendo jogados no chão, a porta do Walmart se abrindo pela última vez. E então, o nada. Mais de uma década se passou, e a pergunta que tortura a família de Tiffany Vitton continua sem resposta. O que aconteceu depois que ela cruzou aquela porta? Tiffany Vitton tinha 26 anos e vivia a vida no limite, no bom e no mau sentido. Quem a conhecia não conseguia ficar indiferente a ela. Era impossível. Tiffany era daquelas pessoas que entram num ambiente e a energia do lugar muda completamente. A mãe dela, Lisa Daniels, descrevia a filha com uma frase simples, mas se dizia tudo. Ela tinha apenas dois modos, ligada ou desligada, sem meio termo. E era exatamente assim. Quando Tiffany estava bem, ela transbordava vida. Ria alto, amava com intensidade, se conectava com as pessoas de um jeito que poucos conseguem. Deixava uma marca, do tipo que não se apaga. Mas essa mesma intensidade que fazia dela uma presença tão marcante também a empurrava para os lugares mais sombrios. Tiffany lutava contra o vício em drogas e contra comportamentos compulsivos, como furtar, problemas sérios que ela carregava há anos. Não era um segredo para a família. Eram parte de uma batalha que ela travava todo dia, às vezes vencendo, às vezes perdendo. Mesmo assim, ninguém que a amava desistiu dela. A família estava lá, os amigos também. Porque no meio de tudo aquilo, existia uma Tiffany cheia de compaixão, de senso de humor, de amor genuíno pelas pessoas. Uma mulher que tinha uma filha pequena chamada Adi, que na época tinha apenas 6 aninhos, e que, apesar de todos os tropeços, tentava se levantar. Tiffany era contraditória. Tiffany era humana. E é impossível contar a história dela sem abraçar essas duas verdades ao mesmo tempo. Nos meses que antecederam o desaparecimento, a vida de Tiffany foi desmoronando aos poucos, como se o chão fosse cedendo em câmera lenta. Primeiro, o relacionamento acabou. Ela tinha traído o parceiro e a relação não sobreviveu. Esse foi o primeiro golpe. Logo depois, veio o segundo. Ela foi expulsa da casa onde morava com sua amiga Sheila Fuller. A acusação era de furto. Sem mais um lugar fixo para chamar de lar, Tiffany se viu numa situação de vulnerabilidade que só piorava com o tempo. Foi nesse cenário de instabilidade emocional, financeira e agora também física, que ela conheceu Ashley Red Claude. O nome já diz muita coisa. Ashley entrou na vida de Tiffany no momento em que ela estava fragilizada e a relação entre os dois decolou rápido demais. Muito rápido. Logo estavam usando Crystal Meth juntos e Tiffany, que já tinha um histórico de dependência, mergulhou fundo no vício novamente. A relação dos dois era descrita pelas pessoas ao redor como volátil. Brigas constantes, discussões barulhentas, tensão permanente no ar. Essa instabilidade chegou a tal ponto que os dois foram despejados de uma residência por causa dos conflitos entre eles. Tiffany estava num ciclo perigoso. Sem casa fixa, com um relacionamento explosivo, viciada em drogas, e com uma história que estava prestes a chegar ao seu capítulo mais sombrio. Era a madrugada de 13 de setembro de 2013. Horas antes, Tiffany e Ashley tinham estado na casa de um amigo. Usaram drogas. E então, nas primeiras horas da manhã, decidiram ir até um Walmart Supercenter próximo. Do lado de fora, a noite estava calma. Dentro do casal, provavelmente não. Eles entraram na loja, compraram algumas coisas, pagaram normalmente no caixa. Mas então, ao se dirigirem para a saída, Tiffany tomou uma decisão que mudaria tudo. Colocou alguns itens baratos dentro da bolsa. Coisas de valor mínimo. Ela tinha dinheiro. Tinha acabado de pagar outras compras. Mas fez aquilo assim mesmo. Talvez por impulso, talvez pelo vício que não deixava em paz. Foi aí que os agentes de segurança da loja intervieram. Eles a interceptaram perto da saída. Seguraram sua bolsa. E naquele momento, algo dentro de Tiffany tomou uma decisão. Ela não ia ficar. Num gesto rápido, ela se libertou. Largou a bolsa. Arrancou os chinelos dos pés. E saiu correndo. Pela porta do Walmart. Para dentro da noite. Ashley, que estava à frente dela durante tudo isso, não esboçou nenhuma reação visível ao que acontecia atrás. Continuou andando, sem se virar. As câmeras de segurança capturam esse momento com uma clareza que arrepia.
Tiffany Vitton cruzando aquela porta, descalça, em fuga. E então, ela desaparece. Esse é o último registro confirmado de Tiffany Vitton em qualquer lugar do mundo. Uma mulher de 26 anos correndo para o escuro e nunca sendo vista de novo. Logo após o desaparecimento, Ashley diz que tentou encontrar Tiffany. Segundo ele, ficou pela área e começou a chamar pessoas para ajudar na busca. Foi até um IO próximo, onde ela já tinha trabalhado, e perguntou aos funcionários se tinham visto uma mulher passar por lá. Mas tinha um detalhe estranho nessa história toda. O celular de Tiffany estava com Ashley. Ele estava com o telefone dela. E, portanto, não podia ligar para ela. Isso dificultava qualquer tentativa de contato, mas também levantava uma série de perguntas incômodas. E as perguntas não pararam por aí. Nos dias seguintes ao desaparecimento, algo inquietante foi percebido nas redes sociais de Tiffany. Solicitações de amizade foram aceitas na conta dela, mas ela não tinha telefone, não tinha moradia fixa. Então quem estava acessando o perfil dela? Ninguém sabe. As autoridades começaram a trabalhar com o pouco que tinham. O footage do Walmart, relatos de testemunhas e uma linha do tempo extremamente limitada. Ashley Hyde Claude foi rapidamente identificado como a principal pessoa de interesse. Ele estava com ela nos momentos finais. Ele tinha o telefone dela. E os investigadores notaram algo mais. Nas imagens do Walmart, ele parecia agitado durante o incidente com os seguranças. Investigadores afirmaram publicamente que acreditam que Ashley sabe o que aconteceu com Tiffany depois que ela saiu correndo daquela loja. As autoridades nunca confirmaram publicamente o que fizeram com essa informação, mas ela foi registrada. E ela ficou em 2020. A Divisão de Investigação Criminal de Iowa, em conjunto com o FBI, voltou ao Knick Salon, o mesmo bar onde Crystal foi vista pela última vez, quase 2 décadas antes. O que exatamente estava sendo procurado? As autoridades não disseram. O que encontraram? Também não disseram. O silêncio em torno dessa busca é, em si, perturbador. Mas o investigador David Randall deixou uma coisa clara. Ele acredita que esse caso pode ser resolvido. Talvez não pelos investigadores de hoje. Talvez por alguém que ainda vai surgir. Mas ele acredita que a verdade está lá, esperando para ser encontrada. Crystal Arendorf tinha 20 anos. Cabelos loiro-avermelhados, olhos castanhos, aproximadamente 1,67 metros de altura. Tinha piercing duplo em cada orelha e uma pinta característica perto do umbigo. Era jovem, era amada, tinha a vida inteira pela frente. Seu irmão Michael Bean disse algo que ficou gravado. Crystal tinha apenas 20 anos quando desapareceu. Ela mal tinha começado a viver. E é aí que a dor bate mais forte. Não só pelo mistério, mas pelo que foi roubado. Uma vida inteira, interrompida numa madrugada de feriado, sem que ninguém ainda tenha sido capaz de explicar por quê. Se você sabe alguma coisa sobre o desaparecimento de Crystal Arendorf, não importa o quão pequeno pareça esse detalhe, as autoridades precisam ouvir de você. Pode ser algo que você viu naquela noite. Pode ser algo que alguém te contou anos atrás. Pode ser qualquer coisa. Às vezes, um caso de décadas é resolvido por uma única pessoa que decide falar. Crystal merece uma resposta. A família dela merece uma resposta. E em algum lugar, alguém sabe alguma coisa. Não fique em silêncio.